Eu trago a terceira e última mensagem bíblica sobre o fruto do Espírito. E eu sei que é um assunto, para quem é membro de igreja há muitos anos, talvez você pense assim, mas não há nada mais de novo. Quantas mensagens eu fico imaginando, você já ouviu sobre obras da carne, fruto do Espírito. Mas, irmãos, vamos tirar isso da nossa mente se a gente pensa assim, que não tem mais o que ouvir. Porque existem recursos que eles não são renováveis, não é? Se fala do petróleo, embora lá na parte lá dos árabes ali eles têm abundância e tudo, aqui também nosso estado já foi o segundo maior produtor do Brasil, imagine, em petróleo. Mas é uma fonte que os estudiosos dizem que não é renovável, ela vai acabar um dia. Mas a palavra de Deus, ela se renova, ela permanece e ela não se renova no aspecto de esperarmos algo novo, tá certo? Essa questão da novidade é novidade de vida, novidade na palavra. Nós temos o sentido de que nós lemos e parece até que aquilo ali a gente nunca tinha lido, mas não é só nesse aspecto. É de que a palavra ela é mesma, ela permanece e nós é que precisamos de fato andar em novidade de vida, não buscando o que é novo aqui e acolá, mas buscando cada dia viver a experiência, não é, da vida cristã. Então nós vamos a essa última ministração, que é como cultivar o fruto do Espírito Santo 3. Então abra sua Bíblia aí em Gálatas 5:22. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Lemos esse texto nas duas primeiras, aliás, pregações, e agora também vamos ler. Eu lerei em duas versões, uma mais que eu quero chamar de clássica, não é? E outra dos tempos de hoje, que é a nova tradução da linguagem de hoje, é a segunda, e a primeira, a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém. Irmãos, aqui nós sabemos que fruto do Espírito é diferente de dom do Espírito. Vem tudo de um agente só, uma fonte só, que é o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é aquela graça que nos é concedida de vivermos e não de recebermos. Porque o dom nós recebemos, é uma dádiva de Deus, por isso que é dom. Mas o fruto é gerado em nós. O fruto ele é processado em nós, assim como nós temos a maturação de um fruto. E ele não brota, esse fruto, da nossa natureza, nem é produto da educação mais refinada. Essa introdução é a mesma nas duas mensagens passadas. Não brota da educação. Olha, gente educada é algo assim maravilhoso. Conhece alguém educado, uma pessoa polida, fina? Ela não é aquela, não é uma pessoa rude, não, uma pessoa educada, fina. Mas mesmo que ela seja assim, e é bom, mas isso não quer dizer que ela tenha um fruto do Espírito Santo. Não é? Segundo, a título de introdução, o fruto do Espírito, ele tem uma origem sobrenatural. Não é uma origem natural. É algo que vem do Espírito Santo, vem de Deus, e esse crescimento é natural. A origem dele é sobrenatural, mas o crescimento, a maturação, o processo, a caminhada, o fato de gerar é natural, não é forçado. Não é algo que é imposto a toda prova e não é algo
que se tem como se fosse algo forçado, né? Algo que não brota de lá de dentro. Então é algo natural, é um crescimento natural. E também há uma maturidade que é gradual. Alguém que tem o fruto do Espírito Santo, um cristão, de fato, ele vai ter uma maturidade espiritual, de lidar com as coisas de Deus sob a ótica de Deus. Vale ressaltar que o texto não fala de frutos, não é? Nós sabemos disso, mas do fruto, ou seja, a ideia que eu trouxe aqui a grosso modo é o fruto jaca, não é? E até na quinta-feira passada, eu quero crer aqui que todos nós sabemos o que é a jaca. A jaca, alguns gostam mais, outros gostam menos. Eu mesmo não consigo comer mais do que 5 bagos. Parece que eu já comi pelo resto da vida, porque no sítio meu pai tinha muito, e lá na fase infantil, tudo que tinha muito, eu hoje vou comendo menos, não é? Mas a jaca é um fruto e os seus bagos, não é? Seja, não importa se a jaca como nós chamamos aqui, mole ou dura, não é? Ela tem ali dentro, internamente, os bagos. Então, a grosso modo, porque eu estou trazendo um exemplo aqui, meus irmãos, de algo espiritual, algo que não tem como a gente dimensionar dentro da esfera, não é? Mas para que a gente possa entender que não são os frutos, mas é um fruto só, é um cacho só, tá certo? É um único cacho com as suas pendências ali, ou seja, os seus arraigados de frutos ali daquele cacho. E essas virtudes, irmãos, são como gomos, né? De um mesmo fruto. Então, isso é a título de introdução que nós fazemos. E nós vamos, então, entender que, na primeira mensagem que eu trouxe, lá no mês de julho, nós aqui abordamos os 3 primeiros gomos. Quem é que lembra? Amor, alegria e paz. Pronto, esses foram os 3 primeiros. Esses 3 primeiros, nós percebemos uma relação nossa com Deus. Uma relação com Deus é algo voltado para a divindade. Primeiro porque Deus é amor. Ela é personificação do amor, não amor em outra categoria, mas o amor que a Bíblia coloca que é o amor ágape de Deus. Nós percebemos a alegria, e a alegria é mais do que sorriso, e nós percebemos que Jesus também é a nossa alegria. E a paz é uma paz que vem de Deus. Então, todas essas 3 gomos voltados, interligados com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana passada nós trouxemos os outros 3 gomos, que são o quê? Quem é que lembra? Longanimidade, benignidade e bondade. Esses 3 em relação ao próximo, ao outro, ao irmão, a outra pessoa. Então, enquanto os 3 primeiros, eles estão dentro de uma verticalidade para Deus, esses 3, eles estão dentro de uma horizontalidade em relação ao próximo, em relação, no nosso caso aqui, em relação ao irmão, em relação às pessoas, não é? Em relação a essa vivência que nós temos com o outro. E esses 3 últimos, irmãos, em relação a nós mesmos, tá certo? Nós vamos ver que isso aí esses 3 últimos gomos, eles estão lá dentro de nós, refere-se a nós. Então são frutos, ou são bagos, vamos dizer assim, gerados lá dentro, né? E nós precisamos lidar com eles individualmente, tá certo? Porque pertence muito mais a nós do que a outro, né? É um relacionamento com o outro. E o primeiro desses gomos, vamos dizer assim, é a fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, irmãos, ela, no termo aqui que se apresenta, na língua que foi escrito a carta aos Gálatas, o grego, é mesmo sinônimo de fé, tá certo? Fé e fidelidade, pistes no grego. Ou seja, alguém que tem fé, alguém que tem fidelidade. Nesse sentido. Eu tenho para mim, e isso é algo, não peguei de outro comentarista, que fidelidade, sim, é fé, mas a fidelidade é o sumo da fé. Não é? O sumo da fé.
É como se fosse a fé espremida. É a fé ali, ela processada diante de uma situação onde o sumo que sai da fé é o que nós podemos chamar de fidelidade. E nós temos exemplos de personagens bíblicos que de fato tiveram fidelidade. Por exemplo, eu lembro, não é, dos 3 amigos de Daniel, que nós conhecemos muito mais os nomes deles dados por Babilônia do que os nomes hebraicos, não é? Mas os 3 amigos de Daniel, eles tiveram fidelidade. Eles tiveram fé, porque eles confiaram em Deus, acontecesse o que fosse. Mas eles tiveram fidelidade por quê? Porque eles não abriram mão de continuarem na sua fé, na sua confiança, para não se dobrarem diante da estátua lá que Nabucodonosor erigiu por sugestão, né, dos seus ali sátrapas, dos seus líderes. E qual era o homem que não queria naquele tempo, se hoje ainda alguns querem serem endeusados, quando a proposta veio de que se construísse uma estátua e que, em homenagem ao rei, que ninguém se dobrasse diante de nenhuma outra entidade, de nenhum outro Deus, senão diante daquela estátua. Mas os 3 amigos de Daniel não abriram mão. Eles ficaram ali firmes, principalmente os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdênego. E os nomes em hebraico, quem é que lembra? Azarias, Misael e Ananias. Isso, muito bem. Muito bem. Esses aí. Porque os nomes dados por Babilônia eram ligados aos deuses de Babilônia. Tá certo? Mas os nomes deles, e eles ainda mais ali tiveram fidelidade. E disseram, olha, não importa se nós vamos aqui morrer na fornalha, nosso Deus se quiser livrar, pode livrar, mas o fato é que nós vamos manter a fidelidade a Ele. Irmãos, fidelidade descreve a pessoa que é digna de confiança. Não é? Alguém que é fiel, alguém que é digno de confiança. Esse fruto aqui, ele está muito, muito voltado para a pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel nas suas promessas. A gente viu domingo passado aqui, pregando aqui sobre alguém que teve uma segunda chance, né? Estava com o pé na cova, o rei Ezequias, e através de uma promessa dada, Deus manteve a sua fidelidade. E nós percebemos também que essa fidelidade, ela deve estar vivenciada por nós. Porque é algo inerente à vida cristã, o cristão ser fiel. Ser fiel e ter fidelidade é cumprir os compromissos assumidos. Cumprir os compromissos assumidos. Pregando numa culto de formatura aqui, há pouco tempo, eu estava dizendo àquelas enfermeiras que estavam aqui, a academia, dizendo que elas estão aptas para poder exercer a profissão, não é? E eu dizendo a elas, digo, olha, é possível que vocês não cheguem a ser reconhecidos financeiramente pelo exercício, e assim, irmãos, outras áreas, outras profissões da vida. Talvez não se chegue ao reconhecimento e você chega a ter os recursos que deveria ter. Por exemplo, ninguém fique aqui com ciúme, dizendo, o pastor preferiu uma categoria. Não, irmãos, mas veja bem, eu já li, nunca fui lá ao Japão, a alguns países orientais, mas diz que os professores, pelo menos em alguns países, eles são, e aqui nos Estados Unidos também, né, e outros países, são aqueles da base da educação infantil, do ensino fundamental, eles são os bem remunerados. Eles ganham bem, porque eles trabalham com a base. E eu dizendo àquelas enfermeiras, talvez vocês não cheguem a ganhar, a receber os seus proventos como deveriam. Mas lembre-se, vocês têm um compromisso. Quando nós abraçamos um compromisso, irmãos, nós precisamos fazer jus ao compromisso que abraçamos. Não é? Compromisso que abraçamos. Ministério pastoral, para não falar muito de nós, né, pastor Júnior? Mas nós temos pastores, irmãos, que, de fato,
têm um compromisso com a obra e compromisso com Deus. Eles ganham menos do que eu. Tem uns, mas eu também comecei ganhando um salário mínimo, que eu nem pensei que ia ser um salário mínimo, em 1990. Mas para mim não importava, porque o que é importante hoje, para mim, embora eu preciso do recurso, abro mão, e alguns pastores abriram mão, não é, de ter as suas profissões, e eu não me arrependo em nada disso, para poder cumprir um compromisso que abracei diante de Deus e diante da igreja. Diante da igreja, diante do povo de Deus. Então, irmãos, quem tem fidelidade cumpre compromissos assumidos. Cumpre. São pessoas íntegras nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. São pessoas fiéis. Um tempo atrás eu li a história de um funcionário público. E aqui nós temos na PIBA alguns, né? E esse funcionário, depois de anos servindo, a empresa estatal fez uma homenagem a ele. E as palavras dos filhos e dos colegas dele de trabalho foram assim, admiráveis em relação à postura dele. Porque hoje a gente vive num mundo de corrupção. E não apenas a questão do trabalho público, é uma abertura para isso, mas em qualquer outra área da vida. O ambiente eclesiástico, o ambiente de fé, lamentavelmente, se não houver, por isso que nós temos hoje uma auditoria interna, né, para que faça o levantamento se esses recursos estão sendo aplicados. Mas os filhos daquele homem que serviu com integridade chegaram, e os testemunhos eram, como eu já ouvi, às vezes até em funeral ou em culto e ação de graça, não apenas em funeral, mas em culto e gratidão. Quando se há na família um culto de gratidão, de ação de graça. Olha, meu pai, um homem íntegro. Nunca vi ninguém chegando aqui em casa para cobrar nada. Era um homem que nos criou na humildade dele, não é? Com os recursos parcos, mas não usou de outros expedientes. Então, ele foi um homem fiel. Como nós temos aqui pessoas que tiveram seus pais com a condição financeira muito assim limitada. E Deus fez de tudo para que você pudesse ter uma outra perspectiva de vida. Irmãos, isso é louvável, alguém quando é fiel, com alguém que tem fidelidade. E na obra de Deus, irmãos, é maravilhoso. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel? No pouco, no pouco. Sobre o muito te colocarei. Então, fidelidade, irmãos, é ter essa inteireza nos relacionamentos com Deus e com as pessoas, não é? Então, é um fruto do Espírito Santo. Fidelidade. Segundo, mansidão. Mansidão é saber quando agir e quando se conter. Olha que negócio complicado, né? Como é que você vai ter aí, que instrumento você vai usar para poder perceber quando você deve falar ou quando você deve calar? Quando você deve agir ou quando você deve se conter? Mansidão é isso. Mansidão, às vezes, erroneamente, é passada por alguém que é fraco. Uma pessoa mansa. Alguém que é fraco. Alguém que tem uma fraqueza de caráter, em hipótese alguma. O manso, ele é muito forte. É muito forte. Então, mansidão é um fruto do Espírito Santo que, de fato, vem com esse equilíbrio. Vem, de fato, com esse discernimento, onde você deve saber quando agir, porque há momentos de agir e há momentos de não agir. Eu fico impressionado, aliás, com a estratégia que Deus deu lá na conquista de Jericó. A conquista de Jericó. Nós sabemos que não foram aquelas 7 voltas lá, não foram os cântaros nas mãos, não foi o grito lá do exército lá
não é que derrubaram aqueles muros de Jericó. Não. Muros, segundo os estudiosos, e 2 metros de largura, com 7 metros quase de altura. Então pense, que grito é esse que poderia derrubar? Que volta é essa? Que estratégia é essa? Era apenas para que ali o povo entendesse, primeiro fosse obediente à ordem. Porque Deus nos manda fazer um negócio assim e exige da gente, né? A gente fica perguntando, mas como, Senhor? Mas fizeram todo o processo. E houve momento de calar, rodeiem silenciosamente, mas houve momento também de falar, houve momento de gritar. Então, mansidão é essa postura, essa conduta que o crente tem de poder ter esse discernimento. Porque nós sabemos que, inclusive, são bem-aventurados os que agem assim. Foi Jesus que contou isso lá nas bem-aventuranças. Os mansos de coração. Em outras palavras, tem humildes, não é? Pessoas que são humildes. Humildade, às vezes, é confundida com a condição financeira, mas não é não. Não é verdade. Biblicamente, não. Pode até ser que alguém fale, diz, eu conheço alguém que é humilde e tal, no sentido financeiro, no sentido de condição financeira. Não, porque pode ter gente que tenha uma condição financeira pequena, baixa, mas ela seja profundamente orgulhosa. Conhece alguém assim? Pode ser. Quando pode também ter alguém que seja rico, não é alguém que se acha que é rico, não. Porque tem alguns que pensam que é rico, né? Então é de fato o rico, aquele que está lá, infelizmente, dentro daquela pirâmide lá, pequenininha que nós temos aqui no Brasil. Mas ser alguém profundamente humilde. Ué, pastor, mas Jesus desceu tanta madeira, ele falou, criticou tantos ricos. Sim, ele criticou a riqueza. E a riqueza que os ricos muitas vezes colocam na riqueza, como se fosse um Deus, né? Mas não confundamos mansidão assim com esse aspecto em relação à humildade, como se fosse uma condição financeira, nada disso. É algo que provém de Deus. É mais do que um temperamento. Porque nós sabemos que os temperamentos, os estudiosos dizem que nós nascemos e morremos com eles. Cabe a nós podermos dominar. Cabe a nós podermos controlar esse temperamento, lidar com eles. Mas mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito que, de fato, é bem-aventurado, repito, quando alguém o exerce. E nós vamos para o terceiro e último gomo, né, desses 3 últimos, que é o domínio próprio. Então, temos aqui esse domínio próprio que é o autocontrole. É alguém que tem o domínio dos próprios desejos e apetites, não é? Seja no sentido das questões sexuais ou não. Porque se coloca muita ênfase em questões sexuais, mas nós sabemos que esse é apenas um lado da moeda. Existem outros lados da moeda aí. E aplica-se então aqui esse domínio próprio à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. Um atleta profissional, meus irmãos, ele abre mão de muita coisa. São treinamentos assim, exaustivos. Treinamentos de horas durante o dia. Abre-se mão daquilo que se coloca como saboroso, não é? Imagine, para que ele possa ter uma condição física adequada e ele chegue na competição, na Olimpíada, enfim, na disputa, com condições de poder chegar ali e subir ao pódio e ganhar a medalha de ouro, porque ninguém concorre para ganhar bronze e prata. O objetivo é o ouro, o objetivo é o pódio primeiro lá. Abre-se mão, muitas vezes. Aqui, eu fico pensando naqueles que, para conquistar, para conseguir um objetivo, abriram mão de algumas coisas. Abriram mão. Eu vou usar o exemplo do estudante, do acadêmico, estudante universitário, mas
Lembre-se daqueles outros que se empenharam, mesmo sem passar por um banco de universidade. Mas quantos finais de semana, quantos convites dizendo, não vou, não posso ir. Quantas noites perdidas. Então, assim, é colocar o corpo para que esse corpo ele fique subjugado, porque se tem um objetivo, se tem um alvo, se tem uma meta, e isso diante de uma disciplina. Diante de uma disciplina. Irmãos, o domínio próprio permite escolher o momento certo de se posicionar. É semelhante à mansidão, só que mais ainda. O momento de falar ou de esperar. O momento certo de se posicionar. Domínio próprio é isso. Domínio próprio é quando eu entendo que aquele momento ali, eu preciso tomar uma atitude. Eu não tenho como ficar passivamente. Mas existem momentos que, se eu tomar alguma atitude, pode ser que a coisa se torne insuportável para mim e para outros. Então eu devo aguardar. Isso é domínio próprio. E vamos perceber que existem, além desse domínio do corpo, que o atleta se subjuga, o domínio dos pensamentos. Domínio dos pensamentos. Nós não permitimos que no nosso pensamento, e foi esse ano ainda, ou foi ano passado, que nós trouxemos uma série de Nisso Pensai. E foram 3 ministrações também, né? Sobre Nisso Pensai. Então, pensamento, quando nós agasalhamos em nosso coração e sabemos, não é que nós não sabemos, não, nós sabemos que esse pensamento ele não está coerente com a nossa vida cristã. Ou não sabemos? Sabemos. Quando o pensamento ele é agasalhado e é incoerente com a vida cristã, e nós colocamos ele ali no ninho da nossa mente, e vamos acariciando dia a dia, e vamos ali fazendo com que ele esteja ali guardado. Ninguém toca, ninguém sabe. Deus sabe e Deus vê, e muitas vezes faz com que brote de lá de dentro, para que a gente perceba o caminho errado que nós estamos trilhando em relação a pensamentos. Foi Lutero, né, pastores? E disse que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Né? Ele passa voando, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então existem pensamentos agasalhados, e se eles são pensamentos nocivos, que não trazem saúde espiritual, né? Sejam eles quais forem, eles precisam ser tirados. Porque senão bastará apenas um momento, uma ocasião, uma oportunidade para que a tragédia aconteça. Então, pensamentos, nós precisamos dominar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Nós trazemos a palavra de Deus para a nossa mente, por isso que a Escritura, a Bíblia diz claramente, que a nossa mente ela seja guardada em Deus. E assim também nós precisamos dominar os nossos sentimentos. Dominar os sentimentos. A questão de que nós sentimos, irmãos, e sentimentos está muito ligado ao coração. Mente e coração. Coração, decisão, coração, a nossa vida como um todo. Então, aquilo que nós vamos ali, no sentido de guardar como sentimentos. Querem que eu cite algumas questões? Vamos citar para que os irmãos entendam. Ira, amargura, rancor e tudo quanto venha nos prejudicar, que nós ali agasalhamos como sentimentos. E que não tratamos, não lidamos, e nós percebemos claramente de que esses sentimentos, eles sendo agasalhados, são nocivos, e são nocivos, vão trazer doença espiritual e vão trazer dano à nossa vida. E precisa ser tirado, é um lixo que precisa ser jogado fora. É um lixo que precisa ser tirado, arrancado de nós, e ser jogado fora, ser lançado no lixo, porque não faz parte, não vai trazer saúde espiritual para nós. Pode-se ter até argumentos fortes. Como eu já vi alguém dizendo, não, mas eu tenho eu estou correto no meu entendimento, na minha postura. Houve mágoa, houve dor.
brincaram com meus sentimentos. Então, segure, se aguente. Não é? Eu não vou, de uma hora para outra, viver uma vida de fariseu dizendo que eu não estou sentindo. Estou sentindo isso mesmo e vou. Só que esse sentimento fica por anos e anos e anos e anos, quem sabe décadas. Esses sentimentos lá dentro do nosso coração. Você imagine, trazem doença espiritual. Então é preciso dominar sentimentos. E quem é que domina a nossa vida, se não o próprio Espírito Santo, Deus? Porque nós não temos condição de dominar tudo em nós. Não temos. Nós somos uns mais frágeis, irmãos. É bom que se entenda isso claramente. Somos frágeis. Ser humano é muito frágil. Estamos em pé hoje aqui, da qualquer outra questão, nós já estamos deitados. Irmãos, dominar essa vida, não é? Esse domínio próprio, é viver sem perder as rédeas dos sentimentos e dos pensamentos. É viver sem perder as rédeas. Tem gente que as rédeas já foram soltas há um tempo, por isso que estão tendo uma conduta, não é? É gente que faz parte da igreja, está dentro da igreja, mas que as rédeas foram soltas e aí ela está vivendo uma vida de sentimentos errados e de pensamentos errados dentro da igreja. É possível isso. E que precisa ser consertado, precisa ser restaurado. Então, quando temos as rédeas, nós dominamos, é um autocontrole. E sem o Espírito Santo, irmãos, em vez de termos domínio próprio, controle, autocontrole, nós vamos ficar descontrolados. Sem o Espírito Santo, nós vamos ficar descontrolados. Em vez de termos o autocontrole, você conhece alguém descontrolado? E a gente chama, às vezes, de louco, uma loucura, uma crise, não é? A pessoa se descontrola totalmente. E nós percebemos, irmãos, que talvez o domínio próprio seja o último dessa lista aí, dos 9. E lembremos, essa lista do fruto do Espírito não é exaustiva. Ou seja, não só tem esses frutos, esses gomos aí. Não, tem mais. Aí o apóstolo Paulo citou apenas 9. Mas tem outros frutos. Talvez seja o último da lista, irmãos, porque é preciso estar cheio de todas as outras virtudes que nós temos, que antecedem essa aqui do domínio próprio. Nós precisamos ter as outras. É como aquele tipo de situação que você precisa de um pré-requisito. Né? Pré-requisito. Porque sem ele você não chega para fazer a etapa seguinte. Então, quem sabe, vem por último por causa disso, domínio próprio. Se você tiver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí nós vamos, então, a algumas considerações finais, irmãos. Porque aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo termina contra tais coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Esses 9 gomos aí que ele cita, ele diz que contra essas aí não há lei. Estudiosos dizem, irmãos, estudiosos estudaram mais do que a gente. Eles são unânimes em dizer o seguinte, é que aí não tem regra. Aí não está submisso a algo que você tenha que fazer, cumprir, e com o tempo, e dentro de um espaço, dentro de limites, dentro de regras, não. A regra é própria da lei. Mas nós sabemos que essas virtudes aqui, esses gomos do fruto do Espírito, você está livre para praticar. Pratique manhã, tarde, noite e madrugada, pratique o dia todo, toda hora. Ou seja, não há uma lei, não há uma regra, não há um ordenamento nesse sentido de que você está preso ali a fazer apenas, não, olha, eu vou ser só manso pela manhã. Mas se mexer comigo à tarde, já foi. Não há lei. Né? Eu só vou ter domínio próprio só em algum momento aí. Tal. Brinque muito comigo, não. Não há lei, não há regra, não há ordenamento no sentido, ordenamento há, mas não há ordenamento no sentido de que eu deva praticar apenas em alguma circunstância. Segundo, essas características, irmãos, são resultado da presença
e da ação do Espírito Santo. Presença em nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, é claro que ele não está preso a nós, mas ele está em nós. A presença dele e a ação do Espírito Santo, por isso que é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo dominando a vida e não domina, fazendo com que ela venha, como Satanás muitas vezes faz, né? Aliás, ele muitas vezes faz, não, ele sempre faz. Ele domina uma vida totalmente, mente e corpo. É uma situação triste de você ver alguém que é possuído na sua mente e no seu corpo, os movimentos, tudo feito por uma entidade diabólica. Mas o Espírito Santo está em nós, ele age em nós, ele tem domínio em nossa vida, mas não nos faz de marionete. Quem é que lembra da marionete? A geração nova não lembra não. Né? Não nos faz de ioiô. Lança para baixo, lança para cima. Não, o Espírito Santo ele vem e ele entra na nossa vida de tal forma que a nossa vida ela é impregnada santamente por essa presença, e aí não tem como um cristão ser um cristão que inspire e respire e transpire a presença de Deus onde ele estiver. Terceiro, o fruto do Espírito Santo reflete a natureza de Cristo. Esse é o grande segredo. É Jesus Cristo vivendo em nós, ou nós estamos vivendo aquilo que o Cristo viveu. Eu sou manso e humilde de coração, ele disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Né? Domínio próprio ele teve. Imagina quando foram prendê-lo lá em Getsemane. E Pedro com a espada, né, tira. Estava armado Pedro, ó. Né? Estava lá com a espada já. Eles não tinham andado com Jesus, certamente uma faca, porque eram pescadores às vezes. Estavam ali, é possível, agora com espada, não era comum. E eu penso que o golpe era para pegar no pescoço. Foi porque o soldado se abaixou e pegou na orelha. E fico pensando ali Jesus Cristo, o Senhor de tudo, o Senhor cheio de poder. E ele mesmo disse, eu poderia pedir aqui agora miríades de anjos, mas teve o domínio próprio para cumprir a missão. Então, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós refletimos a natureza de Jesus, irmãos. Olha, eu sei que nós somos considerados cristãos, né? E nos é dado o termo que nós somos seguidores do cristianismo. Mas, irmão, não é só isso, não. Aliás, não é, na essência, isso. Nós seguimos Cristo. Nós somos cristãos não porque temos uma religião cristã. Na essência, nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. Nós devemos estar nas pegadas do Cristo, no caminho de Cristo, na natureza de Cristo. Mesmo que nós sabemos plenamente que nós não estamos nessa vivência plena, não é? De chegarmos a sermos o que Cristo é. E nem seremos. Mas seremos parecidos com Ele. Parecidos com Jesus. Semelhantes a Jesus. E quarto e último, irmãos, é necessário cultivar o fruto do Espírito Santo diariamente. Diariamente. É um desafio para nós. Mas é algo natural. Não foi assim que nós falamos no início? Natural. Viver esse fruto do Espírito Santo diariamente de forma natural. Natural. Sem forçar nada. Naturalmente. É algo que acontece em nossa vida de forma espontânea pela ação do Espírito Santo em nós. Nada forçado, mas influenciado, impregnado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, que nós já sabemos. Essa igreja aqui, se nós vivenciarmos isso aqui, de verdade, não é de brincadeira não, nós vamos ter uma outra situação.
Vamos ter. Porque assim, não se admite hoje crentes ter uma conduta onde você tenha restrições, você tenha desafetos no meio da igreja, onde você tenha a condição de não dirigir uma palavra a outro. Às vezes passa no mesmo corredor aqui, ó. E se você vira o seu rosto para lá, porque houve alguma demanda lá atrás, algum desgaste, então, como é que nós vamos ser igreja desse jeito? Nós precisamos vivenciar o fruto do Espírito Santo. Aí nós vamos, irmãos, quem é que vai nos segurar? Né? No sentido de vivermos plenamente o Evangelho de Cristo. Esse padrão, pastor, é fácil? Não. É um padrão de excelência. Mas é um padrão que é possível. As coisas dadas pelo Espírito Santo, elas são altamente exigentes. Mas é para o nosso próprio bem, é para a glória de Cristo Jesus. Glória de Cristo Jesus. Então, não entendo essa série de 3 mensagens, por favor, onde a gente possa saber apenas mais, conhecer mais. Não. É bom saber a Escritura e tudo, mas entendam essa mensagem, entendamos nós, a partir de mim, como algo que deve ser praticado agora, por mim. Aonde é que eu estou pendente aí? Qual é o gomo desse fruto aí que eu ainda não provei? Que eu ainda não trouxe para mim? Qual é? Desses 9, pelo menos. Pense sobre isso aí, tome uma decisão, uma atitude. Se tiver dificuldade, peça ao Espírito Santo, porque ele passa um pente fino aí, um laser, e ele vai dizendo, ó, aqui você está pendente. Né? Faça diferente. Procure, empenhe mais pela graça dele, dê abertura mais. E aí, irmãos, nós vamos ter uma igreja saudável. E nós vamos ter crentes saudáveis para a glória de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nessa noite aqui estamos. Analisamos, ó Deus, essas 3 pregações sobre um tema tão debatido já, Senhor. Mas são justamente esses temas que às vezes nós pensamos que sabemos tudo e já ouvimos tudo. E nós estamos em falta. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Faz-nos mais parecidos com Cristo. Semelhantes a Jesus com a nossa conduta, a nossa forma de ser. E, ó Deus, dá-nos a graça de vivenciarmos um cristianismo autêntico, genuíno. Não um cristianismo de fachada. Faz com que, Senhor, a nossa vivência nesses valores seja uma vivência mergulhada em plenitude. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém.